Oi, toda obra tem um erro. Ou um arrependimento, né, gente? E hoje a gente vai mostrar para vocês 5 erros que a gente mudaria aqui em casa se fosse a gente que tivesse construído. Erro 1. A gente tem um quarto aqui que parece uma casa inteira, gente. Puta quarto enorme! O nosso quarto tem 5 metros por 5 e ele é muito grande. A gente sabe que todo mundo quer ter um quarto grande, mas para nossa casa seria um exagero. Então, assim, eu adoro quarto grande porque você tem mais liberdade e tudo mais, mas a gente só usa o nosso quarto praticamente para dormir. A gente sente muita falta de outro quarto aqui em casa. Então essa casa ela tem 2 quartos. Então por isso que a gente acha que é um erro, porque você diminuindo um pouco o quarto de casal, você poderia fazer um quarto um pouco menor, entendeu? Um outro quarto a mais. Sim, que seria mais útil. útil. Segundo erro. Por conta do nosso quarto enorme, a nossa garagem ficou minúscula. Na nossa garagem cabe certinho um carro pequeno. Se for um carro sedã, a bunda fica pra fora da garagem, já não dá. Sim, a gente tem o Renegade, então ele cabe certinho, mas a gente tava até pensando em pegar um carro um pouco maior e não deu. Nesse caso a gente poderia diminuir um pouco o quarto e aumentar 1 metro de garagem, que aí ia caber um carro um pouco maior, tudo, e não ia ter essa preocupação, né? Mas deixando bem claro que todos esses erros são coisas sutis, né? Que a gente consegue resolver, enfim. Graças a Deus a gente tem uma casa ótima, mas a gente tá falando de erros aqui pra você que tá construindo, que vai construir uma casa, tá na parte de fazer planta, pra você talvez prestar mais atenção nesses detalhes que a gente acha que, não importa tanto, uma garagem, metragem do quarto, enfim. Mas no fim das contas isso faz muita diferença, porque na hora da gente vender uma casa, essas coisas agregam muito valor. Então, uma casa que tem um quarto a mais, que tem 3 quartos, você consegue vender com um preço muito melhor. Então, todas essas questões para pensar, mesmo que você for construir para você e a sua ideia não for vender, até para vocês terem uma qualidade de vida melhor na casa, mas não que isso seja um super problema. É só pra gente lapidar um pouco melhor. Terceiro erro. O terceiro erro seria o espaço que a gente tem aqui na nossa cozinha. A gente acha que essa cozinha não foi muito bem planejada por conta de o pessoal fez uma bancada do outro lado e deixou um buraco no meio para colocar um fogão e uma geladeira. Só que se você colocar esses dois, sobra um puta buraco que a gente fez o que, Júlia? Fizemos uma estante para não ficar um buraco enorme. Tipo, o nosso fogão, ele é pequeno, né, de 4 bocas ali, mas mesmo que fosse um fogão de 6 bocas, ia sobrar um espaço entre o fogão e a geladeira muito grande, que poderia ser mais bem planejado e ter mais espaço de bancada, por exemplo. Mas a gente ficou pensando, o que a gente vai colocar no meio do fogão e da geladeira, né? Um espaço ali que engordura e tudo mais. Então a gente acabou fazendo uma estante, dava pra colocar uma cristaleira também, mas a gente gostaria muito mais que tivesse ali mais uma bancada pra gente ter mais espaço de cozinha e tal. Isso aí. Quarto erro. Quarto erro aqui em casa seria um beiral, que é para proteger a parede da chuva e dar uma estética para casa, porém tem um telhado em cima desse beiral. Depois vocês vão ver nas imagens que está passando que a gente tem uma área de churrasqueira e a nossa garagem. Se a gente sabia que a gente fosse fazer um telhado, não necessariamente precisava desse beiral, porque parece que a casa foi feita, o beiral junto, e depois pensaram em fazer um telhado. Se fosse eu que tivesse planejado essa casa, eu preferiria fazer uma laje então direta com essa continuação desse telhado, que ficaria muito mais bonita a estética e seria muito mais funcional, né? A única questão desse beiral com esse telhado, que é um telhado de alumínio inclusive, é que ele foi muito mal colocado também. Então tem vazamento de água quando chove, pega muito mais umidade ali porque não foi parafusado corretamente, fica tendo goteira em vários lugares, tanto na lavanderia, que é o mesmo acabamento de telhado, tanto aqui na nossa área de churrasqueira. Se a chuva é muito forte, tem goteira e tem muita umidade. Então a gente tem alguns problemas funcionais e não só estéticos com esse tipo de acabamento no telhado ali. Sim, se fosse uma laje não teria esse problema, mas eu já resolvi, tá, gente? Goteira não tem mais.
Quinto e último erro, gente. Esse erro eu quero falar porque foi uma das coisas que me incomodou muito. E se eu pudesse dar qualquer dica pra você que estiver construindo uma casa e você tiver o privilégio de poder escolher, porque isso tudo são privilégios, a gente já ter uma casa pra gente viver e morar que nos acolha já é assim maravilhoso, mas estamos aqui falando de detalhes e privilégios. A nossa lavanderia era aberta. Então era uma lavanderia que dava para um quintal. Então a gente tinha muito problema com sujeira. A gente mora numa cidade que é muito empoeirada, que tem muito cisco, porque tem safra de cana e tudo mais. Então ficava muito sujo. E a nossa lavanderia é conectada com a nossa cozinha, né? Tem só uma porta ali que divide, a nossa cachorra dorme ali também, a Lily. Então, para resolver esse problema, a gente fechou a nossa lavanderia, a gente fez uma porta de vidro ali nela e a gente conseguiu ter uma lavanderia muito mais limpa. Quando chove, não chove dentro da lavanderia, não molha. Às vezes chovia tão forte aquela chuva de vento que se a porta da cozinha estivesse aberta, entrava água dentro da cozinha também, porque a chuva vinha toda ali para dentro da lavanderia. Nossa lavanderia não é muito grande. Então a gente ter fechado foi muito bom, a gente conseguiu ficar com uma casa muito mais limpa, uma lavanderia também mais funcional e essa é a dica que eu te dou. Vai fazer a planta da casa? Pense aí numa lavanderia fechada para você ter mais qualidade de vida aí na sua casa. E aí, galera, o que vocês acharam desses erros? Se você tem erros aí na sua casa, comente aqui embaixo e o que você faria diferente também. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, siga a gente lá no Instagram que vai estar passando aqui pra vocês. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.